Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Valor do Controle. E hoje trouxemos um tema que por muitas vezes, ele é técnico, tá? Mas por muitas vezes ele é mal interpretado, mal elaborado e acaba ficando como um enfeite nas mesas dos escritórios no dia a dia. Tô certa, Lê? É isso aí. E para falar, né, de indicadores, chave de desempenho, né? Para falar sobre como que a gente tira o melhor dos dados do nosso negócio, como a gente interpreta isso, a gente trouxe hoje um especialista na área, é o Leandro Barcelos, da Eficácia Consultoria, né, Leandro? Seja bem-vindo aí. Seja muito bem-vindo. Um amigo de Obrigado. alguns negócios, alguns anos, né? Nos conhecemos nos negócios e virou uma amizade, né? É isso aí, cara. E vamos ouvir um pouquinho de você. Primeiramente, se apresenta para o nosso público, fala aí um pouquinho rapidamente da sua história. Perfeito. Bom, primeiro queria agradecer a vocês aí pelo convite, né? É um prazer grande a gente estar aqui participando. Bom, nós somos da Eficácia Consultoria, trabalhamos na área de gestão empresarial. Então, temos uma equipe de consultores, né, que atuam dentro de cada área, tem planejamento estratégico, tem a parte de finanças também, nós temos a parte de processos, temos as áreas de inovação, então cada um joga aí dentro da sua área específica, né? Então, a gente vem atuando desde 2012 para 2013, nós iniciamos nossas atividades. Hoje, a gente já é referência em algumas áreas aqui no estado, né? Legal. Tipo? Bom, as áreas, por exemplo, em projetos de inovação. Então, nós somos aí provavelmente a maior empresa de captação de recursos de projetos de inovação. Muito legal. E interessante, por que surgiu a inovação na nossa história? Justamente por conta do trabalho de gestão de indicadores e processos, né? Porque a gente começou a fazer alguns trabalhos, né? A área de mapeamento de processos, identificando o que as empresas precisam melhorar. E aí você começa a identificar a oportunidade de melhoria. Sim. Dentre essas oportunidades de melhoria surgem as inovações, né? Muito Cara, bom. e assim, Dada, não sei se você sabe, né, o Leandro, eu conheci ele, pois ele fez um trabalho pra gente de mapeamento de processos internos lá na Mais Valor, e através disso também a gente teve outros parceiros de negócio junto, ele fez algumas consultorias em outros clientes nossos, inclusive no seu esposo, né? Eu acho que não sei se você sabia. E assim, do que ele fez, a gente desmistificou um pouquinho das palavrinhas aí, OKR, KPI, porque no final dos processos ele falou, Alexandre, a gente tem que também mapear indicador, porque não adianta nada melhorar o processo não mapear indicador. E eu confesso, cara, talvez seja a mesma coisa dos clientes, de pequenos empresários, até médios empresários que atingem milhões de faturamento. Geralmente é um boom de explosão que não tem indicador. É porque eles são bons, o negócio é bom, o operacional é bom, vendas é bom, né? Mas vai no bumba meu boi. E aí na hora que cresce, vem o gap, né? Chega, beleza, cresci, mas agora eu perdi o controle. O dono não tá em todos os lugares mais ao mesmo tempo, não dá para abraçar mais, cara. E aí gera dor de barriga, né? E como é que a gente resolve essa dor de barriga? Explica um pouquinho pra gente aí. Você está trazendo esse exemplo, é bem interessante, porque muitas vezes acontece justamente isso. Quando a gente fala de processos, de gestão, de indicadores, bom, você tem um processo funcionando, né? Seja de atendimento, por exemplo. Eu tenho um fluxo de 10 clientes. Então, eu vou atendendo aqueles 10 clientes e surgem problemas inerentes ao atendimento, né? Você vai receber, seja uma reclamação ou alguma coisa que você precisa fazer algum ajuste de processo. E quando a empresa é menor, geralmente vem a figura do dono, né? Então, o dono chega, faz a intervenção no processo e, a partir daquela intervenção, morreu o meu problema. Então, resolvi o problema e aí a empresa começa a crescer. Muitos clientes que procuram a gente justamente são assim. Caramba, olha, eu estou apagando incêndio todo dia, eu já não sei o que fazer, eu não consigo dormir, eu fico de 5 da manhã até 10 horas da noite trabalhando, não consigo parar e eu não sei o que está acontecendo. Justamente porque quando você tem um cliente, 10 clientes, 20 clientes, você vai ter um percentual de erros em cima de cada vez que você faz o processo, né? Então, se a cada 100 atendimentos eu tenho 10 problemas,
Imagina que os meus 100 atendimentos viraram 1.000, viraram 1 milhão. Então, começa a ficar insustentável você atuar e ficar apagando esses incêndios todos se você não tiver ferramentas e métodos que possam te suportar isso e te permitam escalar o processo, né? Então, hoje está muito na moda justamente o termo de escalar processo, Claro. escalar negócio. Inicialmente, né, passa pelo financeiro, né? O início de tudo é o financeiro, né? Porque assim, se você não tem aquele financeiro organizado, como é que você vai lidar com essas informações, né? A gente gosta de falar, assim, que o empresário, eu acho que a grande maioria dos empresários hoje, em algum momento da sua jornada empreendedora, em algum momento, ele já passou por essa situação que você falou, de apagar incêndio e falar assim, e o que eu faço com isso? Ele vai tirar essas informações aonde? Do feeling, da cabeça dele, ou ele vai precisar até de indicadores? Só que assim, a gente está tão sobrecarregado de informação, porque é muito termo bonito, é muito número solto, é muita categorização, e aí o empresário se vê naquele turbilhão, vai ficar preso em planilhas, às vezes ele não tem como investir em sistematização, e aí ele fica com aquele monte de dado e vai falar o quê? E agora? Aí vai para a internet, joga no chat GPT como fazer o seu indicador, aí fica lá bonitinho em cima da mesa. Como que ele aprende a lidar com isso, com tanta informação sem filtro? Olha, foi excelente você trazer esse exemplo. Você até veio comentando, olha, às vezes o cliente, o empresário tem um monte de dado. E aí você entra na estrutura de gestão. Então, como é que é uma estrutura de gestão? Bom, você tem dados, Sim. você tem um conjunto de dados, que a gente chama de informação. Quando você começa a atuar em cima dessa informação, a gente já transforma isso em conhecimento. Então, a partir do momento em que eu vou girando e fazendo essa atuação sobre a informação, eu começo a gerar minha inteligência competitiva. Essa linguagem é um pouco mais difícil, mas a gente pode trazer para uma forma mais prática, né? Vamos supor que você tem uma venda do dia. Isso é um dado. Então, você vai ter 10 vendas no dia e cada registro de venda é um dado que você está gerando. Certo. A partir do momento em que você fecha, por exemplo, um conjunto de um mês, eu tenho minhas vendas do mês. Isso é informação. Então, é um conjunto de dados. Então, trazendo um pouco para a realidade até do trabalho que vocês têm na área de contabilidade, na área de BPO, vamos lá. Eu posso receber um relatório de vendas e na hora que eu começo a fazer alguma análise sobre esse relatório, eu começo a constatar, caramba, essa informação aqui não está correta, porque eu estou analisando aqui e pela minha experiência aqui do atendimento, e pela minha experiência de atendimento, eu vejo que tem algum número incompatível. Então, o que é importante a gente fazer? Trabalhar no dado, no início, na alimentação dos dados, que é o que vocês vão fazer na hora que você vai estruturar um plano de contas. Então, como é que vão ser as categorias financeiras aqui? Receita de quê? Receita de produto, receita de serviço? Eu tenho um bom exemplo disso aí. Ó, vamos trazer na prática real ali do meu dia a dia, pelo menos, que foi um dos KPIs que mais me chamaram a atenção. E aí, quando a gente fala KPI, né, é aquela desmistificação, né? É o indicador-chave de desempenho. Então, ou seja, qual é o indicador em relação ao desempenho de alguma atividade específica, de alguma informação específica, né? E, cara, a gente, na verdade, olhamos muito para isso. A hora gasta total do escritório pelo total de clientes e a hora gasta por cliente. Isso, para nós, foi um divisor de águas. Porque naquele momento, sabe o que eu descobri, Dada? Eu tinha cliente que me pagava na época lá, uns R$700. Esse cliente me dava, em tese, 12 horas de trabalho entre todas as equipes. Eu tinha um cliente de quase R$1.200, R$1.300 que me dava 6. Algo está errado. E não necessariamente o cliente que me pagava menos, ele deveria me pagar mais. Era o meu processo. Era o retrabalho, era a forma como o meu time conduz uma dúvida, é o tipo de negócio do cliente. Então, assim, o indicador, ele vai demonstrar que algo está fora do padrão.
Porque nós temos uma meta, né? Não adianta ter um indicador se não tem meta, né, Leandro? Certo. Então, a gente tinha uma meta. Cara, esse cara aqui, se a minha hora vale X, se a minha hora vale, exemplo, 100, ele só tem que me dar 7 horas. Me deu mais, vamos lá olhar para o micro. Então, o indicador ele vai trazer o geral. Saiu do desvio padrão ali, saiu da normalidade, a gente entra no micro. O relatório, para mim, na prática, no dia a dia, ele serviu para isso. E hoje a gente olha muito pela hora que a gente gasta com o cliente. Em segundo lugar também, a gente olha pela hora que o nosso funcionário ele gasta com a operação. Porque às vezes é o mesmo cliente, é a mesma operação e tem horas diferentes. Peraí, qual é a particularidade então? O que está acontecendo? Qual é a eficiência também do nosso funcionário? Que é o horário, o tempo médio de fazer as tarefas que são as tarefas de rotina. E aí, quando sai da normalidade, a gente consegue tratar rápido. E sem o indicador, o que acontece? Só vai tratar fogaréu. É extintor atrás de extintor, porque todo dia tem que resolver uma urgência. Por quê? Porque estourou. Todo dia estoura. Então, como é que a gente resolve antes que ela estoure? Mas era do plano de contas. Da organização lá da base. Total. E se não tiver documento? Perdão, e se não tiver dados? Como é que eu trato se eu não tenho? Mas você cria os dados Exato. com a organização. Exatamente. E aí você tem que ter maturidade para direcionar essas informações na categoria adequada. Então, que aconteceu muito, né? De clientes nossos. Eu tive cliente que falava que o negócio dele não dava lucro. Lembra que eu falei? Sim. Não dava lucro. Aí a gente foi colocar na categoria, ele tirava tudo para ele. Dava muito lucro. Se você for ver, dá muito mais lucro do que qualquer outro negócio. Então, assim, é tratar na base, né? O cara falar isso aí já começou zoado, né? Não, mas olha só, quem chama a gente são os pequenos empresários que não sabem lidar com as finanças. O que a gente gosta de fazer lá na Pink? A gente gosta de traduzir o financeiro para quem não é da área financeira. Eu não preciso vir aqui falar pro Leandro coisas que eu sei, sendo que ele não quer ouvir. Então, por exemplo, a gente está numa mesa aqui, nós falamos português. Eu sei falar inglês. Vai adiantar eu ficar falando inglês aqui? Não, vai. Então, eu tenho que falar a linguagem dele. Então, a gente traduz para ele de uma forma simples, clara, com toda a empatia do mundo, de que ele precisa daquelas informações. E aí, quando a gente entrega as informações para ele, ele fala assim, tá, e agora? O que eu faço com essas informações? Agora, você tem que procurar os seus indicadores para te direcionar o negócio. E quem é que faz isso? Estamos diante. E aí, pegando esse gancho aí, se você quiser trazer alguma outra questão, eu vou trazer para você uma pergunta que você pode trabalhar em cima dela aí. Eu queria complementar ainda vai esse lá. Você Fechou. trouxe um exemplo bem prático do que acontece quando você começa a organizar dados, trazer informações, gerar indicadores e atuar. Então, você passou por dado, passou por informação e passou por conhecimento. Quando você começa a atuar em cima da informação, buscando algum resultado. Faltou só você complementar com uma parte que eu também já sei que você faz muito bem, que é você sistematizar isso, transformar isso em know-how do negócio. Ah, legal. Então, justamente, você identificou alguma característica que foi acontecendo. Minhas vendas durante... pessoal de Guarapari, minhas vendas no verão sobem muito. Então... Muito bem, o que eu posso fazer para me organizar melhor? Eu antecipo minhas compras, crio meus estoques necessários de produtos. Então, assim, a partir do momento em que você fez isso, você pode ter feito uma vez de forma pontual. Mas quando você sistematiza, é aí que você muda o nível de maturidade da sua gestão. Em que eu trago um exemplo muito comum, né? Você vai pedir um hambúrguer e o pessoal pergunta, por apenas mais R$1, você gostaria de aumentar a sua batata frita? E aí, quer dizer, eles descobriram, se a cada 10 clientes que eu perguntar isso, 5 falarem que sim... 9. Eu aumento meu ticket médio em R$5, né? R$1 de cada um. R$5 a mais por 10 clientes, estou falando em aumento de 50 centavos aí de venda para cada cliente. Então, eu sistematizei e transformei isso em resultado do meu negócio. Sim, a Dadá colocou uma pergunta aqui, que eu até vou falar que você trouxe aqui, porque eu acho ela essencial.
essa aqui, ó. Quais são os indicadores, talvez 3, 2 ou um principal indicador que tem resultado rápido se a gente controlar, mas que as pessoas às vezes negligenciam por desconhecimento. Então, o empresário talvez seja... Todo mundo vende, né? Na área da venda, um indicador fala, cara, esse indicador é um indicador moleza, a gente tem dados, ou é possível captar os dados e ele vai fazer com que você gere tal resultado, com que você controle. Me traz aí alguma coisa, algum indicador legal para a galera já conseguir colocar em prática hoje. Ok. Bom, antes da gente ir direto à resposta... Legal. Eu queria contextualizar que existem algumas falhas de indicadores, né? Então, às vezes você tem um indicador que é muito importante, ele é até apurado, mas não se faz nada com relação a ele, né? Então, primeiro ponto, indicadores são importantes para usar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, principais indicadores que eu posso ter. Bom, de finanças fica um pouco óbvio a gente falar, porque no final das contas, quando a gente olha uma estratégia geral de uma empresa, finanças vai representar aí por 50% do negócio, porque sem dinheiro, quando a situação financeira aperta, todo o restante desanda, né? Mas, ponto-chave, clientes. Então, o seu cliente, ele está satisfeito? Esse é um indicador universal muito básico. E a gente está falando de cliente externo. E os clientes internos, que são seus colaboradores? Nossa, mas ó, isso tá batendo aqui dentro, hein? Acho com essa NR01 agora batendo, que virou necessidade absurda. Vai nessa linha aí, porque essa linha é boa, essa linha vai bater em muita gente, hein? Então, tem algumas grandes empresas daqui mesmo do estado, que são multinacionais já, né? Mas que falam, olha, o básico para nós, se nosso cliente está satisfeito e o nosso colaborador está satisfeito, pronto, o negócio flui bem. Mas aí eu vou além e gostaria de explorar um pouco a parte de processos também. Então, o que acontece? Meu cliente está satisfeito, isso vai me dar uma indicação muito forte de qualidade, geralmente. Então, minha nota de 0 a 10 no atendimento. Então, é o que a gente chama de indicador de eficácia, né? E você tem indicadores também de eficiência, né? Então, se eu fizer um atendimento telefônico, o cliente me der nota 10, só que é um call center e ele ficou 1 hora no telefone. Então, se eu analisar só a satisfação do cliente, eu vou falar, nossa, foi ótimo. Na hora que você vai olhar os seus indicadores de produtividade, o seu custo, a conta não fecha. Então, é importante que tenha indicador, algum indicador que possa mensurar a sua produtividade, né? E, além disso, uma coisa que acontece muito quando a gente estava exemplificando mesmo do caso do apagar incêndio, tem uma frase famosa que diz o seguinte, você pode errar quantas vezes você quiser, mas não repita um erro. Então... Essa frase é boa. Dá um trabalho, às vezes, você olhar a causa raiz do problema para você tratar, né? Então, sim, veio um problema que me apresentaram, por exemplo, às vezes um colaborador fez uma atividade de forma errada. Eu posso chegar lá, passar um pano em cima, resolver e pronto. Da próxima vez ele vai errar de novo. Então, o que eu posso fazer de diferente? No processo, na atividade dele, na instrução, no padrão, seja o que for, para que esse erro não se repita. Então, quando você vai fazendo isso de forma sistemática e repetitiva, você acaba, assim, tendo muitos ganhos. Lá na Pink a gente tem padrão, né? Eu sou bem metódica, como dizem. Metódica e detalhista. Então, a gente tem um campo lá de lições aprendidas. Pode. Então, todos os erros, eles são monitorados. E aí, a gente dá a sequência dele, né? Então, eu tenho POP até para padrão de e-mail, sabe? É para não precisar mesmo da consequência. E quando acontece algum tipo de falha, o que a gente vai fazer, né? A gente é bem metódico, então eu gosto dessa questão dos processos bem trabalhados. Eu tenho lá no escritório também, né? A gente já tinha isso antes, né? Depois que a gente teve a consultoria com você, isso demonstrou para nós que o processo lá do escritório estava indo bem, estava legal pra caramba. O Leandro até falou, entre os clientes que eu já fui, vocês estão bem estruturados, são ajustes finos. Não,
Hoje eu posso falar, em nível Brasil, vocês vão estar muito bem posicionados. Em nível Brasil, não é nem Espírito Santo. Pois Em é. relação ao processo. E aí, isso aí, cara. E assim, isso a gente ficou assim, impactado, porque, pô, beleza. Tá até um pouco acima daquilo que a gente imaginava, cara. Só que é o seguinte, beleza, o processo tá legal. Como que eu mensuro? E aí você falou um negócio de erro, de passar pano. Cara, isso acontece todo dia no escritório. E aí, o que a gente verificou com o processo? Hoje mesmo, de manhã, antes de vir para cá, eu cheguei para minha encarregada e falei, olha só, aconteceu uma situação, documento pequeno, coisa boba, geralmente não gera nenhum tipo de transtorno para o cliente, mas é um erro. E esse erro não deve acontecer de novo. E a gente pegou. E eu falei com ela, ó, tem no processo isso aqui? Não, Alexandre, é bem específico. Mas para quem? Não, pode ser para todos os clientes, mas hoje a gente tem clientes específicos. Então, vamos trabalhar em cima de um ajuste no nosso processo para que isso consiga ser visualizado em qualquer cliente. E nunca mais a gente vai ter esse problema. Porque se eu depender de uma pessoa que está lá para ela lembrar de avaliar isso, ou de ler um manual com 15 páginas, isso está lá no meio do manual, que também é a burocratização do processo, vai dar problema. E aí entra uma situação. Beleza, por que a gente conversa disso? Porque lá no escritório, né, e partindo do pressuposto que todo mundo coloca a verdade e abre a OS, toda retificação de qualquer coisa tem uma tarefa específica com a justificativa da correção. Quando ela é desconsiderada, é porque o cliente errou. E quando ela é conclusa, é porque o funcionário errou. A gente tem um indicador para nível de erro. Então, a gente sabe quantos erros foram se, partindo do pressuposto que o funcionário falou todos, né? A gente sabe, pode acontecer, não sei, mas parte do pressuposto da boa-fé. A gente consegue avaliar o tanto de erro que acontece mensal e trabalhar em cima disso. Então, ou seja, mês seguinte eu quero que haja 0 erros. Ou a gente consegue entender qual área está errando mais. Como? A gente pega um processo dentro de um sistema que gera uma tarefa e se a gente consegue pegar aquela tarefa e perguntar quantas tiveram no mês, é um indicador. É um indicador. E aí criamos um indicador. Leandro não passou esse indicador pra gente, mas a partir do momento que a gente entende o que é o indicador e a função dele, cara, ninguém sabe mais do nosso negócio que a gente. Então a gente consegue criar. E isso, velho, assim, foi um divisor de águas do ponto de vista até do colaborador. Porque para ele entender lá dentro, às vezes o cara que não errou falou, putz, é verdade, vai me ajudar isso aqui, porque talvez ia chegar em mim. Então, assim, entre eles é bom, porque não é pode acontecer o sentimento de culpa, de erro, de medo, né? Do ego ali. Mas o que eu vejo na prática é que está ajudando eles a não errarem. Coisas, às vezes, bobas. Ou a gente acertar logo algo específico, por exemplo, um ICMS de benefício fiscal do Compete ou do Invest. Não é o mesmo processo do ICMS normal. A apuração é diferente. Então, para eles não errarem, eles contam com que alguma coisa foi ajustada no processo para eles só seguirem. Porque é muita informação no dia a dia. Sabe o que eu vejo? Eu acho que tem muito indicador. As pessoas sabem que tem muitos indicadores. Mas o que fazer com os indicadores que parecem ser legais dentro do dia a dia para os empresários? Parece ser óbvio, tá? Mas é pro nível de maturidade do empresário. Nem sempre é tão óbvio assim. Sabe? Eu acho que é questão de como você lida com a informação. Porque eu tenho o costume de falar que o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito. Tem que ser. Porque, igual você falou, cara, não, é óbvio. Eu sei que é. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. Às vezes, eu falo até com os nossos clientes lá. Olha, desculpa ser redundante, mas eu preciso que na nossa comunicação não haja rusgas. Isso aí. Então, desculpa ser tão redundante. Aí, o cliente já acostumou comigo que eu pergunto 1, 2, 3 vezes. Porque eu sei que vai vir, daqui 3 meses vai dar erro aquela questão. Cara, mas a gente já tinha tirado essa dúvida, eu falei com você. Então, assim, voltando para o indicador. Como a gente tem muito indicador, e o cliente, né, o empresário, ele tem muitas informações, eu vou te fazer uma pergunta bem... Capciosa. Como que ele consegue... Para quem não tem, vamos falar assim, ele não tem maturidade. Ele sabe que está acontecendo por feeling. Como que ele pode lidar com esse indicador que ele acha que ele tem sem ficar mergulhado em planilha, que ele não gosta? Excelente. Como? Excelente.
eu tô gostando dessa conversa, assim, porque várias empresas me procuram, 2 a 3 empresas por semana estão me ligando. E aí, qual que é a primeira coisa que a gente gosta de fazer, geralmente? Marcar um bate-papo para a gente entender, fazer algumas perguntas para entender o que está acontecendo com a empresa, né? Então, eles falam, caramba, eu tenho um monte de informação, tenho um monte de pessoas para gerir, uma série de problemas. Geralmente, você pode começar pelo simples. Então, pensando em um processo, como é que é a estrutura de um processo? Você tem uma entrada, você tem um processo e você vai ter a saída. Então, a entrada é o que você recebe, o processo é o que você faz, a saída é o que entrega. Então, a partir do momento em que eu entendo todas as etapas, né, das atividades, então, isso vai ser uma base para me gerar indicadores, né? Então, o processo vai ser aquele fluxo de atividades e dentro dessas atividades eu preciso identificar o que é mais crítico aqui. O que eu chamo de crítico? É aquilo que, se eu fizer errado, ele vai me dar um problema. Você, por exemplo, no caso do BPO, né? Então, imagina aí que um fechamento de caixa ele não é feito de forma adequada. Que o meu controle de contas a receber, contas a pagar, não é feito de forma adequada. O restante vai embora. Então, você precisa identificar pontos-chave que precisam ser bem executados e controlar, estabelecer pontos de controle para isso. Então, a atividade de conciliação bancária é um ponto assim, que não te deixa erro, né? Se tiver 1 centavo no banco e 1 centavo no meu sistema, ele tem que estar o mesmo centavo. E a gente é bem detalhista com relação a isso, né, Ale? Porque, assim, a gente se preocupa com o negócio do nosso cliente, né? E às vezes a gente ele troca centavos, não bate. Enfim, a gente vai lá na base mesmo, deixar a base organizada para que ele tenha vou falar assim, organização da base. Ele tem tudo categorizado, o plano de contas dele, todo bonitinho, entrega para a contabilidade emite o imposto, tudo certinho, rápido. Então, o nosso processo é para garantir que ele tenha as informações mais rápidas para que ele possa tomar as decisões. Certo. E o que ele faz agora? Foi engraçado porque teve um dia que uma cliente me pediu... era uma cliente nova e a gente entrega as informações para ela em tempo real, que é sistema, né? Ela, eu preciso de um relatório. Eu falei, mas como que você quer enxergar? Ela, como assim? Legal. Isso é bom. Às vezes o cliente ele não sabe como é melhor para ele, que são os casos de algumas demandas que devem surgir também para vocês, né? Dos clientes em que falam o seguinte, às vezes ele tem um relatório, só que ele não sabe analisar, não sabe tomar decisão em cima daquilo. Muito comum. Isso é muito comum. Aí você me ajuda? Eu falei, não, mas aí essa é uma outra área. Porque o que eu faço é deixar o seu sistema, a sua organização financeira para que você tome as decisões. Para isso, você precisa ir atrás de indicadores. Sem o financeiro organizado, você não vai ter indicadores para te subsidiar nisso. Mas essa daí... Vou até trazer um spoiler aqui. A gente vai trazer uma pessoa aqui que faz essa conexão. Porque o Leandro faz a consultoria. Ele deixa no ponto de bala e ele te fala qual é o indicador, né, Leandro? A eficácia fala qual é o indicador você precisa controlar. Quais são os mais importantes para o seu negócio. Agora, como você vai operacionalizar isso? Vamos trazer alguém para falar disso aí também no próximo aí. Né? Mas vamos nessa. Pode falar. Eu queria dar um outro exemplo, que vocês pediram um exemplo. Eu expliquei como funciona o processo, que é importante você entender as principais atividades. Mas eu vou dar uma dica, que essa dica já teve um bocado de empresa que falou comigo. Leandro, tão simples, por que você não me disse isso antes? Legal, hein? Legal. A empresa está com problema. É o detalhe que faz a diferença do bom consultor. Aí, vamos lá, vamos ver. Então, seja qual for a natureza do seu problema, né? Então, você pode ter, seja problema em finanças, seja em produção, seja em pessoas. Você tem vários problemas acontecendo. E aí você volta para outra frase que é muito clássica, né? Que é o que não se mede, não se gerencia. Então, primeiro ponto, quando você vai, por exemplo, nutricionista, você vai no cardiologista. O
que eles vão te pedir? Nutricionista, anota aí o que você está comendo nos dias da semana. Então, você começa a registrar. Cardiologista também pede. Como é que é a sua rotina? Vamos fazer. Aí ele começa a pedir indicadores para ele. Faz um mapa, faz exames. Métrica, né? Então, ele começa a precisar de alguma coisa que ele possa analisar e tomar decisão. Então, o primeiro ponto é começa a registrar. E aí começa, às vezes, a vir uma coisa assim, que as empresas ficam, nossa, mas eu não sei como que eu anoto, não sei como que eu registro. E aí, o negócio é muito simples. Seja qual for o seu negócio, você tem uma produção, seja de produto, ou seja de serviço, ou seja de venda. Anota, dia a dia, pede, se for um operador de produção, pede para alguém anotar quais foram as atividades feitas no dia. Então, ele fez aquela anotação, ele, às vezes, não está na melhor linguagem, mas você entende o que está escrito. Não, eu fiz 3 peças. 3 peças. Então, aí quando você começa a analisar aqueles dados, naturalmente, se você só começa a fazer isso, as ações vão começar a ser tomadas. Porque você olha 3 peças, não, mas que peças são essas? E aí a própria demanda começa a exigir que você ganhe maturidade no seu desenvolvimento dessa ferramenta. Então, daqui a pouco, eu anotei, já sei qual a produção de cada um na semana. Se você começa a fazer isso hoje, um desafio aí para quem está assistindo, começa a anotar hoje na produção quanto cada um produz. E ao final da semana faz uma reunião para analisar. Eu duvido que em 2 semanas não sejam tomadas decisões sobre isso. E isso é muito, muito verdade. É verdade mesmo. Porque assim, lá no escritório, a gente tomou a decisão de ter um sistema, foi até antes da Covid, né? Porque depois da Covid ficou obrigatório. Contabilidade que ficava, vamos fazer no Google Docs, no planilha e controle. Se alguém for lá e deletar tudo. Então, claro, tem forma de você resolver isso, mas nem todo mundo coloca essa segurança para rodar. A pessoa, vamos decidir colocar tudo na nuvem. Tá, mas e a criptografia? Enfim, a gente acaba fazendo as coisas na pressa, na urgência, assim que a necessidade vem, sem nenhum tipo de backup, né? Backup, como eu posso dizer, preventivo. Ou seja, vamos no bumba meu boi, né? Segue o jogo aí. E aí, quando a gente começa a anotar e aí fazer um controle, qualquer que seja, e a dica foi essa, né? Cara, qual controle você consegue fazer agora? Você tem alguém fazendo alguma coisa? Então, essa pessoa é capaz de anotar. E não é anotar para sempre 1 ano, é anotar aquela semana. Vamos avaliar. E aí, aquilo ali já começa a trazer indicadores saindo do subjetivo, indo para o objetivo. O subjetivo era o funcionário, a pessoa, o terceiro dizia que só dava isso. A partir do momento que eu pedi pro cara anotar, ele produziu 30% a mais. Do nada. E é assim mesmo. E sai do subjetivo. Então, lá no escritório, cara, eu particularmente, o Jones sempre foi muito objetivo com dados. Falar com o meu sócio em relação a dados é basicamente só sobre isso que ele fala. E no início a gente tinha um problema de comunicação, porque eu era muito subjetivo, muito amor, muita emoção, acolhimento, né? O influente, o cara que quer que as pessoas fiquem bem do meu lado, então eu fico puto, quando na verdade faltava mensurar um pouquinho, de fato era o resultado, o que estava acontecendo em ações. E aí a gente brigava muito por causa disso. Quando eu virei a chavinha pro dado, as brigas acabaram, porque não tem briga quando tem dado. Não tem. Não tem briga quando tem dado. Mas aconteceu de tal pessoa fazer aquilo, o cliente acabou pedindo tal coisa. O dado aqui é esse, ele não mente. Esse cliente aqui que me tomou muito tempo de operação, que está dizendo que não houve nada disso, não é injustificado, aqui, eu tive um funcionário que gastou 5 horas com esse cliente, sendo que o normal dele por mês é 40 minutos. Não tem o que conversar, vamos tratar o que aconteceu na realidade. Lá na Pink, a gente contratou um sistema para controlar a quantidade de horas e a padronização dos dias. E todo dia
tem uma tarefa chamada demandas específicas. Então, toda vez que foge ao meu padrão, a pessoa tem que anotar lá demandas específicas para eu ver quais foram essas demandas específicas para ver se eu também consigo replicar para outros clientes no próximo mês para saber se isso vai ser uma tarefa diária e tal. Quando eu comecei a controlar por sistema, horas por cliente, que eu fui ver quanto que eu gastava em um cliente, quanto que eu gastava em outro cliente, que eu vi que um estava pagando o real, o outro estava surreal de defasagem da tabela, que me demandava além de estresse. Aí eu comecei, peraí, isso daqui não é o que eu preciso. Vamos demitir o cliente. Olha, vocês dois trouxeram exemplos que são muito similares, né? E isso acontece com uma infinidade de empresas. Então, teve uma empresa que a gente chegou recentemente que justamente chegamos lá, identificamos... quantos produtos vocês fabricam? Fabricamos 1.000 e tantos produtos. 1.000 e tantos produtos para uma empresa tão pequena, uma empresa assim de pequeno para médio porte, né? Então, a gente começou a fazer uma análise, né? Nossa, 1.000... É uma empresa de pequeno porte, pequeno para médio. Então, a gente começou a analisar resultado. Identificamos que mais da metade dos produtos estavam dando prejuízo, resultado negativo. O que a gente fez? Um ajuste muito simples, né? Então, olha só, vamos focar os seus processos para esses produtos. Então, isso até traz um pouco a gente para a linha de estratégias, objetivos, claro, né? Porque você define para onde que eu quero ir, né? Meu objetivo é esse daqui. Então, vamos focar nesses produtos principais. Então, você ajusta a chavinha no seu comercial, né? Sim. Começa inclusive, a sua política de preço já direciona isso, né? Então, se meu produto vendia muito num determinado preço e eu aumento muito esse preço, naturalmente a elasticidade da demanda já costuma responder a essas variações. Qual cliente que você conseguiu identificar 100% de que ele sabia que a tabela de precificação dele estava correta? Que estava 100% correta? Vai lá. Impossível. Você não encontra. É muito difícil. Toda empresa sempre tem coisas a melhorar. Então, e também tem uma outra questão que é interessante você trazer essa questão, porque você tem sempre um custo da gestão e do controle e o resultado que aquilo te traz. Então, às vezes, não vale a pena você controlar de forma tão minuciosa. Então, a gente traz muito a regra de Pareto, regra dos 20 e 80, né? 80% dos meus resultados vão vir de 20% das ações. 80% das minhas vendas vão vir de 20% dos produtos. Então, o que eu faço? Eu foco nesses 20%. Vou trazer até um caso prático já desse exemplo. Uma empresa, uma pequena metalúrgica, ela tinha mais de 80% do custo em 3 insumos. Trabalhava muito com solda, né? Então, a gente identificou, falou, olha, o seu foco principal nesses 3 ou 4 produtos, você tem que ter um controle muito ajustado, a negociação com fornecedores tem que ser alguém de peso, sócio da empresa, então você... É engraçado, você pega, por exemplo, nas padarias, geralmente o dono quer negociar o trigo, porque é o insumo principal. Sim. Então, o trabalho da gestão vai estar sempre em você saber o que é prioritário, para que você possa atuar no prioritário. Então, às vezes, a gente também tem que ter um cuidado, que é o desafio da gestão, né, também, de sempre até que ponto vale a pena eu controlar. Então, eu tenho que sempre definir um ponto de controle que não passe a atrapalhar meu processo, engessar demais, como o Alexandre mesmo falou, né? Então, eu tenho que balancear. Às vezes, eu erro um pouco para cá, então eu tenho que fazer ajustes e é uma coisa viva, né? Então... E isso aí casa muito com aquilo que você falou no meio ali. Você disse assim, cara, em relação aos indicadores que a gente pode trazer simplistas, geralmente, que a gente tem que olhar logo, a gente fala do indicador do cliente, ou seja, o que o cliente está pensando sobre o nosso serviço,
a gente tem um indicador do funcionário. Ou seja, como é que o funcionário tá pensando em relação a dentro aqui do negócio. Se está harmonizado, se ele tem chance de crescer, se ele está satisfeito com o dia a dia dele. Então, são indicadores aí que vão trazer a visão para que a gente ajuste o rumo ou para que a gente crie o planejamento estratégico daqui para frente. Então, assim, para quem está ouvindo a gente agora, para o empresário que, bicho, nunca pensei em analisar isso. Cara, você já pensa, você já está analisando. A diferença é que você não está gerando relatório. Muita coisa, se você vir aqui falar com a gente, você já sabe. Você já tem a verdadeira noção. Agora, você já colocou isso em números para ver se o que você acredita que sabe é real? E mais, já tomou a decisão para ajustar aquilo que você acredita que não está legal? Então, a gente precisa sair do achismo. E para conseguir sair, para quem não trabalha com isso ainda, eu acredito que indicadores simplistas são os indicadores atrelados à qualidade do ambiente de trabalho, que o funcionário consiga falar isso de uma forma anônima, porque senão, se provocar, ele vai falar o que você quer ouvir, né? E eu falo meia-culpa, a gente tá para fazer lá no escritório isso, tá lá, mas não tá como prioridade, mas tem que ser, porque o funcionário, as pessoas que estão lá com a gente, são a parte da operação, só não é mais importante que tem que ter cliente. O cliente é importantíssimo. E o funcionário, o colaborador, ele é tão importante quanto, porque é ele que faz a engrenagem girar. Esse ponto que você trouxe também é muito interessante. Inclusive, o pai da administração, né? Peter Drucker, na verdade, o nome dele é Peter Drucker, tá? Porque ele é austríaco, mas o que ele trouxe de ensinamento? O mais importante da organização são as pessoas. Então, o que a gente precisa? Então, pessoas, você falou, clientes e colaboradores. São as pessoas. Então, um ponto importante de você sistematizar o seu negócio, estabelecer padrões, é que você consegue gerar uma impessoalidade. Então, o que acontece? O Alexandre chegar e reclamar com um colaborador, olha, você está fazendo isso errado. Isso pode se tornar pessoal. Ele está fazendo isso porque não gosta de mim. Ele está fazendo isso, seja por um motivo que for. A partir do momento em que você estabelecer um padrão, olha só, o que é bom para nós? O que é bom para o nosso negócio? Olha, qualidade esperada dessa atividade, desse relatório, é assim. Fugiu, quanto mais tangível, quanto mais fácil mensurar de forma prática, melhor. 0 ou 1 é o mundo ideal, uma coisa binária, né? Então, tá errado por quê? Olha, esse é o padrão estabelecido. Quem estabeleceu esse padrão foi o Alexandre? Não, foi a gestão da empresa. Então, isso é um padrão, vou usar um termo que pode até ser um pouco elevado, um padrão corporativo. Mesmo que a sua empresa seja pequenininha, é um padrão corporativo. Estabeleci aqui o meu padrão, esse é um índice de qualidade que eu gostaria, então, ou atende ou não atende, e vamos trabalhar para isso. Então, sai do pessoal. É uma chamada de ação isso aí. Eu já trabalhei na empresa do meu marido, né? E aí, ele tinha uma reclamação surreal da quantidade de atestados que eles davam. E aí, falei, quer saber? Me dá aqui todos os atestados. Aí eu coloquei numa planilha, coloquei por mês, aí fiz o gráfico e botei lá na gestão à vista. Aí Ramos falou assim, isso, gestão à vista, de departamento pessoal, daqui para frente vai ser assim que vai ser tratado na sua empresa. Coloquei lá no outro mês o gráfico. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, simples. Eu não falei nada com ninguém, mas eles estão vendo que eles mesmos estão prejudicando a fonte de renda deles. É simples. Então, não adianta o gestor vir reclamar por trás. Ele tem que tomar uma medida impessoal que seja para todo mundo que vê que está prejudicando a fonte de renda. Não fale das pessoas, fale dos processos. Exato. Né? E você está trazendo um ponto que é o seguinte. Quando a gente começa a subir um pouco mais o nível de gestão, uma empresa pequenininha é mais difícil, né? Muitas vezes é mais difícil. Mas você começa a poder implementar programas de meritocracia por resultado. Então, vou dar um exemplo que serve para qualquer empresa também. A parte de faltas. Plano de cargos e salários, trouxe, né? Também. Então, você trouxe o exemplo da falta. Você pode, por exemplo, estipular, olha, todo mês eu vou gastar o mesmo valor com faltas. Se o funcionário vier ou não, eu vou pagar. Só que eu não vou pagar para ele.
Então, você aplica um fator redistributivo. Então, olha, se esse aqui faltou, ele sobrecarregou os outros 3 aqui. Então, eu desconto a falta dele e vou pagar para quem veio se ninguém mais teve falta. Pô, Teve legal, até hein? uma empresa que... Vai ter gente batendo no outro pra ficar em casa. Não, tem uma história engraçada que o meu primeiro sócio, ele conta. Ele trabalhava numa multinacional aqui no Complexo de Tubarão e tinha uma equipe, né, de mecânicos e só um deles não faltou durante o ano. No final do ano, a premiação foi toda para ele por conta do fator redistributivo. E aí ele comprou uma moto. E ele ficava sacaneando o pessoal. Olha, foram vocês que me deram essa moto. Muito obrigado. O pessoal ficava... Cara, nesses últimos 5 minutos, eu acho que você deu 2 ideias sensacionais. É até bom a gente repetir essa informação para ficar claro. A primeira, a mais rápida aí, foi essa, de uma puta ideia. Cara, eu já vou ter o custo, né? Não vou, em vez de economizar, vamos premiar quem tá sobrecarregado. Que puta ideia. Adorei, já dá para botar em prática... para ontem, né? E teve antes disso que você trouxe. Me ajuda a lembrar agora. De registrar? Eu não, agora, antes mesmo dessa ideia aí, teve a ideia da falta e antes da falta você falou outra coisa que eu tava aqui, eu falei, cara, isso dá para usar da impessoalidade. Da impessoalidade. Você estava falando registro de impessoalidade. Da impessoalidade, de acontecer alguma coisa, de um erro e a gente levar pro coração, a pessoa que tá ouvindo levar pro coração. Porque isso acontece com frequência. E hoje em dia, com as pessoas no celular, tenta ficar 2 horas longe do Instagram. Uma pessoa, o próprio empresário que mexe com internet, todo mundo. Qualquer pessoa, tenta ficar 2 horas sem o Instagram. Ou sem o TikTok, ou sem qual... Enfim, o que você usa, tenta ficar sem. Cara, é um negócio que fica... Tira o WhatsApp da tela bloqueada e fala assim, eu não vou olhar o WhatsApp da tela bloqueada. A vantagem de ficar abrindo o WhatsApp para ver quem foi que falou com a gente. Então, olha como é que a gente está condicionado. E essa condição significa dizer que a gente está numa pressão de querer que as pessoas falem com a gente ou de querer ser visto. E querer ser visto, e querer conversar, enfim, querer participar, isso traz uma aflição nas relações humanas. E aí, quando a gente vai falar de profissional, a gente vai falar de erro, a gente vai falar de ferida... As pessoas hoje estão muito mais sentimentais, estão mais propensas a criar uma barreira. Então, infelizmente, isso aí pode ser uma consequência de um indicador. Um indicador nessa área, porque isso aconteceu comigo, com a minha empresa, com a minha equipe essa semana. E a forma como a gente conversa, traz o feedback, muda completamente a forma como a outra pessoa que está do outro lado vai reagir e vai ter ganho ou perca de eficiência. Sim. Não fugiu do assunto, não, e foi bom também você trazer esse exemplo. Por quê? Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente também consegue sistematizar a gestão de pessoas. Então, na parte de gestão de pessoas, você pode ter ferramentas que vão te ajudar a direcionar como você vai atuar perante a sua equipe. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, como traçar o perfil de cada colaborador. Então, tem diversos testes muito, muito famosos, né? Provavelmente quem está assistindo aí já fez, né? Os animais, DISC. E por aí vai. DISC é o mais famoso, eu acho. Então, você tem diversos perfis de pessoas. Então, se você também sistematizou, eu sei como que é cada um, então cada um exige que você fale de uma forma diferente. Muitas vezes as pessoas veem isso como uma forma mais negativa. Manipulação, né? Manipulação, mas não é. Não é. Tem gente que gosta que você seja mais objetivo, mais direto. Você começa a falar muito, a pessoa fala, nossa, até se distrai. Tem outras pessoas que precisam de mais detalhes. Então, quando você conhece cada um e o seu perfil, você vai adequar a sua linguagem e aí entra... Então, a gente está falando de processo, mas você aplica os processos para gerenciar as pessoas. E aí Esse processo aí de gerenciar as pessoas, eu acho interessante porque, assim, existem... vou colocar, motivação vem de dentro, mas existem situações que você pode incentivar o outro a fazer determinada situação, né? Mas tem que tomar cuidado que, às vezes, uma coisa que não existe na sua empresa, que você quer aplicar, e ela acaba desmotivando a equipe como um todo se você não souber lidar com o perfil dos seus colaboradores. E aí, eu fico muito
receosa dessa facilidade que as pessoas encontram na internet, da forminha de bolo, sabe? Porque a forminha de bolo não necessariamente vai ajudar a sua empresa se você não souber que hoje não existe, mas pode incentivar. Assim como hoje não existe, você quer aplicar alguma coisa que você viu na internet, que pode desencadear processos desastrosos dentro da sua empresa, se você não fizer esse tipo de análise, né? Então, tem que ter um feeling, tem que ter um cuidado muito grande. E por onde começa? Pelo detalhe, processo, mensurado, de qual é o perfil desses colaboradores, né? Sim, o indicador mais hoje, simples né? disso aí, né? Tem nome, né? O indicador de, por exemplo, de turnover, né? Ah, é. O indicador de turnover, inclusive, para quem tá ouvindo aí, lá no escritório, a gente já entrega. Já é indicador pronto de cliente nosso. Turnover, absenteísmo, né? Ficar dando a faltinha lá, justificativa e tal. Quem são as pessoas, o tanto disso por mês. E aí, o indicador de turnover, que é a rotatividade dos funcionários dentro do negócio, indicador alto não é normal. Ficar a rotatividade não é normal. E, às vezes, essa rotatividade aí, quase sempre, não está atrelado com o seu tipo de negócio. Está atrelado com o seu ambiente de trabalho. Está atrelado com a liderança disso aí. E eu falo porque dentro do nosso negócio lá na Mais Valor, historicamente, a gente sempre olhou para isso. Cara, se tem um setor que está saindo, entrando e saindo, isso não é normal. Então, o que está acontecendo? A gente tem que atacar. E ataca através de como? Do indicador. E eu posso dar até uma dica específica para esse caso. Por exemplo, entrevista demissional. Vocês fazem entrevista demissional quando o colaborador está saindo? Você até comentou, às vezes o colaborador não quer falar, mas quando ele está saindo, se dentro do seu processo você tem uma entrevista demissional, de desligamento, né? Em realidade, ele pode estar sendo desligado ou pedido, ou tendo solicitado. Você faz a entrevista de desligamento e faz algumas perguntas. Ali ele já está muito mais tranquilo para falar o que ele quiser, o que ele pensar, e isso pode te dar vários indicativos do que está acontecendo internamente, os motivos dele ter saído. Sem dúvida. Eu acabei de ter, inclusive, recentemente, uma entrevista de desligamento não intencional. Vieram falar comigo, né? E aí, bom, tem que ter estômago para isso. Microempresário, que você não tem alguém alheio ao dia a dia da operação, é muito difícil isso acontecer, porque vai envolver o dia a dia, né? A pessoa, o empresário, às vezes trabalha com todos os funcionários. Como é que vai ter entrevista? Às vezes o problema é com o próprio dono do negócio. Então, em empresas que têm setores ou que não se conectam, dá para fazer. E eu tive uma dessa aí, e dentro do que a pessoa trouxe para nós, isso foi recente, né? Conversei com você. Mais recente que eu gostaria. Então, assim, o que acontece? Rindo para não chorar. Exato. É rindo, mas não sei se é o momento. Pois é. E aí demonstra que a gente tem que apurar os fatos, a gente tem que avaliar o que está dando certo, o que não está dando certo e vamos ajustar. Só que, às vezes, a gente está muito distante do dia a dia. E estar distante do dia a dia é dados. Isso tem número. Turnover, independente de ter a entrevista ou não, ele vai dizer pra gente se tá legal ou se não tá legal. E aí, não é também ir à caça às bruxas. É assim, cara, onde é que eu, como líder, tô errando? Porque, às vezes, sabe o que pode acontecer? Você bota uma pessoa na liderança que nunca foi líder na vida, nunca treinou, nunca teve nenhum tipo de mentoria, nenhum tipo de acompanhamento. Você não pegou alguém de fora com experiência de liderança comprovada. Você pegou alguém que é muito bom na sua empresa e falou, agora você vai liderar a galera. Não é assim não, velho. Pode dar um problema. Você perde um excelente operador e ganha um péssimo você líder. perde os outros funcionários. E perde todos os outros. Você pode itens. perder a equipe inteira. Eu tive cliente, isso é real. Eu tive cliente que um setor inteiro pediu demissão ao mesmo tempo. E aí? Como é que você fica quando o setor inteiro da empresa trava? Eu vou trazer um ponto meio que pode ser bizarro, assim, tá? Mas que foi a solução de uma empresa que eu atuei. Que estava acontecendo, tinha uma líder que a empresa acabou ficando refém dessa líder porque ela já estava lá há 7 anos. Como é que demite? E ela é péssima. Era, porque assim... E a empresa acabava aceitando, porque eu acho que isso é muito normal no dia a dia de hoje. Uma empresa aceitar um cliente, um funcionário, porque o funcionário não é bom, mas é ruim com ele, pior sem ele. Sim. E aí, na época que eu tava nessa empresa, né? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer
Entrevistas. Uma vez por mês, você chama 5 pessoas para fazer entrevista. Como rotina. Sim. Foi descobrindo que tinha tanta gente boa no mercado que poderia solucionar, que essa pessoa foi demitida. A empresa cresceu, os funcionários ficaram felizes da vida e ele continuou mantendo. Bom, todo mundo via que ele estava querendo trazer pessoas boas. Todo mundo via que não basta, se você não for ruim, a empresa não vai ficar com você. E mudou a mentalidade do empresário. Tá, né? Ó, Legal, que ideia, legal. hein? Gostei, hein? É Muito isso. bom. Legal. E eu Muito tentei bom. voltar depois para essa empresa, mas enfim, foi um divisor de águas para essa empresa, que saiu de um pequenininho e foi para uma indústria gigante. E eu, inclusive, essa foi uma tese que a gente fez um artigo, saiu lá em engenharia de produção e tal, mas foi bem legal na época. E eu sou muito orgulhosa desse insight, né? Puta insight aí pra quem tá ouvindo. E Leandro, rapidinho, só por causa do horário, pode falar. A gente tem mais ou menos uns 3 minutos. Eu queria Então, encerrar aqui. Isso, vamos encerrar. Então, Eu queria saber, para quem está nos ouvindo e começar hoje a olhar diferente para o seu negócio, a pergunta: qual é o primeiro passo que ela pega aquele monte de informação? O que ela precisa olhar primeiro? Ótimo. Então, vou puxar um gancho já no exemplo que eu dei. Começar a anotar os pontos principais, as atividades principais da área crítica, por exemplo, onde eu estou tendo mais problema. Anotei. No final, eu vou ter os dados, vão se transformar em informação. Essa informação eu vou analisar. Eu vou analisar e vou tomar alguma decisão, vou transformar isso em conhecimento. Então, a partir do momento que aquilo foi relevante, eu identifiquei dentre aqueles pontos o que é mais relevante, eu estabeleço um controle de forma sistematizada. Então, agora a gente vai ter uma rotina. Não é que você vai ter que ficar anotando item por item. Aquilo ali serviu só como um diagnóstico. Então, você fez as anotações, fez o seu diagnóstico, analisando a informação, você vê, olha, daqui esses pontos são os principais. Então, esses são os pontos que eu preciso controlar. Então, estabeleceu isso como um item de controle. Eventualmente, ao invés de fazer várias anotações, vai fazer uma só ou 2 durante o dia. Ou melhor ainda, que é o esperado que cada empresa chegue, é você incluir no processo de modo que aquilo seja de forma... Já gere a sua informação, o seu indicador de forma automatizada. Então, você já não vai ter que... eu vou criar um indicador. Não, eu só estou fazendo o meu processo, só que o meu próprio sistema, ele já manda automaticamente e já gera esse relatório, esse indicador. Só que isso tudo é interessante que você parta de um como se fosse um MVP, né? Sim. Um MVP da sua gestão de indicadores, você estabeleceu aquele indicador, rodou o seu piloto, viu se aquilo te trouxe resultados e sistematizou, estabeleceu como padrão. Então, acho que basicamente é isso aí o recado. Maravilha. Maravilha. Só agradecer, honra. né? Esse segundo episódio, sensacional, tá? Melhor do que eu esperava. Muito Uma bom honra mesmo. Muito obrigado Que por bom, compartilhar honra o seu toda minha. conhecimento Muito com a obrigado. gente. Seja sempre bem-vindo. Quando quiser, está de portas abertas. Esse foi o podcast Número 2. O Valor do Controle. Vamos nessa. Bom. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. E sucesso aí para todo mundo que tem aí desafios aí com sua gestão, seus indicadores. A gente pode ver aí, ó, que tem muita gente que pode ajudar. Maravilha. Valeu. Tchau.